Olá, nós estamos num mundo de muita confusão e a Igreja Católica ela está se perdendo no buraco do abismo profundo sem retorno, sem luz, porque ela está no meio de outras religiões cristãs, das quais, por exemplo, muitas delas ali não acreditam em Nossa Senhora como um católico acredita. Justamente Nossa Senhora, que é a mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e mesma mulher falada em Apocalipse, capítulo onde fala sobre a mulher vestida de sol, e que é a Nossa Senhora de Fátima que fez o sol bailar na frente de 70 mil pessoas, milhares de pessoas estavam ali presentes vendo aquilo. E sempre a ciência, sempre o homem mau abafando a verdade, né? Não querendo aceitar, porque usam a racionalidade, usam do uso da razão, que é a soberba que está ali, a inteligência, e não o coração, que é a sede da sabedoria. Então nós vivemos num mundo em que, se você perguntar para um católico, e essa é a fase maravilhosa para Satanás, a serpente primitiva, dar o bote final dela. Se você perguntar para o seu filho de 30 e poucos anos e a namorada do seu filho, que está até esperando um bebê do seu filho, se pergunta para ela assim, ó, você sabe o credo católico? Ela não sabe. Você sabe, salve rainha? Não sabe. Teu filho sabe? Não, nem ele sabe decor, mas já esqueceu. Amigos dele também. E aí você diz, o que você é? Ah, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Sabe o que Deus Javé, então, ele nos orienta? Deus Javé do Antigo Testamento, o mesmo, novo, o Deus da misericórdia, que está aí, que nos deu Jesus Cristo como Salvador. Sabe o que o próprio Javé, Deus dos exércitos, nos fala? Minha filha, ele nos diz assim: quando você entrar, e aí eu estou lendo Deuteronômio, capítulo 18, tá? Versículo 9. Aí quando você pega a Bíblia para falar, fica difícil escutar. Então você diz educadamente: pegue a sua Bíblia, abre em casa e leia. Você tem Bíblia? Não, temos sim. Ok. Então esta Bíblia peguem e abram a sua casa e vejam o que diz, não é? Então diz o seguinte: profeta, homem do discernimento. Minha Bíblia é Paulus, católica, cristã, que todo cristão também sabe disso. Diz assim, versículo 9: quando você entrar na terra que Javé, seu Deus, vai lhe dar, não imite as práticas abomináveis das nações que aí vivem. Não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou filha. Ah, mas isso não acontece? Acontece. Tá cheio de satanismo por aí. Acessem Estados Unidos, por exemplo, como é lugar que ali tem até um templo dedicado a Satã. Você não sabe disso? Consulta o Google, consulta os sites católicos, www.rainhamaria.com.br, e assistam, vejam também nos vídeos de os devotos de Fátima, para ver como tem um punhado grande de católicos acreditando que a situação está horrível. Eu diria, como filósofa católica praticante, está a situação de calamidade pública espiritual. Porque dentro da igreja católica, realmente você já não vê quase padre falar em pecado e demônio. Mas, ao entanto, se você vai numa assembleia de culto de cristãos, você vê o pastor falando. Isso é ótimo, que eles falem da existência de demônios. Coisa que dentro da igreja católica, os próprios sacerdotes, cardeais e bispos nem querem que fale mais. Não é para falar. Não é para falar, é para falar de Cristo, só de Cristo. Mas não é para falar de demônios. Não é. Olha que coisa interessante, cegaram totalmente o conhecimento das pessoas que deve ter. Jesus mesmo fazia diversos exorcismos, tirava os demoniados do corpo das pessoas, chegava a colocar em porcos, né? Para o espírito imundo ir.
Então, não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, a astrologia, que é o horóscopo, né? Como vai ser o meu dia pelo horóscopo? Não, não entregam na providência divina a sua vida. Não confiam mais em Deus Pai da Santíssima Trindade, mas confiam no horóscopo. Confiam em figas, colocam figas penduradas nos seus carros misturados com terço, e figas era usado nas portas para dizer que ali era casa de prostituta. Olhem para uma figa e vê o símbolo, vê o que significa aquilo. Pratique astrologia, não, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia, nem que pratique encantamentos, consulte espíritos, espiritismo, não, Deus abomina, ou adivinhos, os médios, aqueles umbandistas que vão para a beira do mar, se fazer passar por deuses, que sabem dizer o futuro da pessoa, e o pior, dizem mesmo, mas ali quem está, amado, amada, ali quem está são demônios, são os anjos que se rebelaram contra Deus no início da criação do mundo, os anjos iníquos, decaídos, que se chama no catolicismo. Estes vêm ali, até os cristãos todos sabem disso também. A própria Bíblia também deles revela. Até isso os testemunhos de Jeová também sabem explicar muito bem no canal Novo Tempo. Só que eles vivem, os adventistas do sétimo dia, eles cultuam o sétimo dia, que para nós já morreu o sétimo dia. Há muito tempo os católicos. Para nós, isso aí também é do Antigo Testamento. Quem cultua lá ainda o bezerro de ouro do Antigo Testamento, a parte judaica, que ainda é pecadora, como os católicos são pecadores, parte deles, na própria Igreja Católica tem sacerdotes, cadeias, eu digo, eu sou católica, mas digo. E para eu fazer esse papel aqui, meu existencial, é muito difícil. É ir à contramão do que está por aí tudo. Eu estou sabendo, mas estou aqui, firme, para revelar isso. Para você acordar a tempo, meu amado, minha amada. Por que a situação do mundo está virada assim? E a perseguição espiritual está aí aos católicos e vai ficar mais acerrada ainda. Vai ser horrível. Até derramamento de sangue nos revela a boa mãe na obra do Livro Azul. Consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Sim, mortos também que viraram demônios. Tem até caso de padres que pecadores, e a questão é essa, né? Se não se converterem, se não mudarem, é para lá que muitos vão. Bispos, sacerdotes, cardeais. A situação é de caos de calamidade pública e espiritual. E a humanidade, né, pecadora, também parte grande dela. Pois quem pratica essas coisas, veja o que diz Javé, pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé. E é por causa dessas práticas abomináveis que Javé, seu Deus, vai desalojar essas nações. E Jesus Cristo nos vem que é o mesmo Deus judaico-cristão. Jesus Cristo, ele é a misericórdia. Ele veio no Novo Testamento, a partir do livro de São Mateus, para nos trazer perdão. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente. Jesus Cristo veio para nos trazer perdão, misericórdia. E o que nós estamos vendo acontecer? O oposto. Mas não por causa de Jesus Cristo. Não porque Jesus Cristo deseja fomentar a desgraça nessa face da terra. Isso é da mentalidade do diabo, do caluniador, do adversário de Deus, judaico-cristão Javé. É a facção, é a parte que está lutando para o lado do diabo e seus colaboradores nessa face da terra, que são os anjos decaídos, que atuam em seitas do ocultismo pelo mundo afora. Nós temos desde a Umbanda, então, que já foi falada, porque deste mundo aí eu fiz parte, né, quando criança, não é? Até o que me colocaram, eu não pedi isso, mas me colocaram, como diz aqui, né, não coloquei seu filho
à mercê da desgraça, né? Mas foi colocada pela santa ignorância. E Deus está nos dando a misericórdia ainda. Em Jesus. Jesus é o homem, Filho de Deus, que veio para nos dar a misericórdia. E aqui nós encontramos assim, ó. Em Mateus, São Mateus, capítulo 10, não é? Onde diz a missão dos discípulos, o núcleo da nova comunidade. Então, aqui no versículo do capítulo 10, versículo 34, nós encontramos o seguinte: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E isso é fundamental que nós saibamos. Tem muito mais coisas interessantíssimas aqui, mas eu vou pontuar. Vamos ficar aqui, porque o tempo vai passando ali, sobrecarrega muito ali o vídeo. Então, assim, é isso que nós estamos vivendo, meu amado, minha amada. Nós estamos vivendo uma situação de Antigo Testamento e Novo Testamento, porque o nosso Deus é um Deus único da verdade. É o Deus judaico-cristão. Acontece que nós estamos vivendo isso que você viu na nossa própria casa, está dividida. A nossa própria casa, queiramos ou não, eu tendo paz para falar com aquela pessoa, explicar para ela, ela fica com 4 pedras para cima de mim, toda assim, porque eu sou a errada. Eu, então, estou errada na parada, porque eu sou uma católica, porque eu acredito em Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de todos os títulos que vêm aparecendo em todo o mundo para dizer assim, ó, filhinhos, olha aqui, os racionais apóstolos estão aí e vão acabar com vocês se vocês não levantarem a bandeira e lutarem por Cristo. O mundo vai acabar. Então, assim, a gente vê então muitas pessoas vivendo um superficialismo, os chazinhos daqui, as societies dali, né? Realmente eu não faço parte deste mundo assim, eu sou mais centrada, eu sou filósofa, né? O meu papel existencial é este, é de alertar, de divulgar, de registrar os descalabros acontecendo na humanidade. Vejam então este autor deste livro que novamente eu trago para você. G.K. Chesterton. Ele morava, já faleceu. O que há de errado com o mundo? Você pode adquirir. E aqui na orelha eu vou falar o seguinte, porque aqui eu assino embaixo o que esse autor fala. Numa sociedade em visível processo de desagregação, Chesterton se propõe a compor um diagnóstico que em nada agradará ao doente, completamente cego para seus próprios problemas. Concordamos que a Inglaterra está insalubre, mas metade de nós seria incapaz de ver a saúde naquilo que a outra metade chama de saúde florescente, que é esse mundo moderno que a gente está vivendo aí, falso modernismo, porque é um mundo onde adentrou uma enxurrada de uma hora para outra, sem nos pedir licença, né, a nossa geração, sem nos pedir licença de tanta tecnologia e sem respeito nenhum, né? Aquele pobre rural, ele tem que aprender na marra, solavanco, a lidar com a maquinazinha, aquela da boboca para tirar o seu próprio dinheirinho do banco, que nem sabe como usar. Agora, os nossos garotões, ditos inteligentes, esses aí já sabem tudo. E nós somos as retrógradas,
as quadradas, né? E assim, as carolas, como é que é? Costumo dizer também, por aí afora, né? A saúde florescente, imagina. Continua o autor, Chesterton. Os abusos públicos são tão potentes e pestilentos que arrastam todas as pessoas generosas para uma espécie de unanimidade fictícia. É incrível. Vivem no mundo da fantasia e depois, quando são pais, ficam apavorados porque não sabem nem como enfrentar a situação que um filho está nascendo. Lidar com as coisas mais simples está sendo difícil agora. Não consegue mais ter uma mulher de fibra, né, e um homem de fibra com solidez. Por quê? Porque não pegam mais uma Bíblia para ler. E não tem pai e mãe mais para ensinar. Eu também não tive pai e mãe que me ensinasse, mas ainda estou de pé para ser para vocês justamente por isso que eu estou aqui, para alertar, divulgar e registrar. Continua o nosso autor Chesterton. Ele diz, fala sobre o Brasil aqui. Semelhante ao Brasil de hoje, na Inglaterra, no início do século XX, a política são ovos podres, entre aspas. Políticas são ovos podres. E, abre aspas de novo, e no embrião de tudo penetra o veneno. Porque essa citação foi tirada aqui dele mesmo, do livro, quem está escrevendo essa orelha aqui. Então, no embrião de tudo penetra o veneno. Desvinculado de sua verdadeira vocação, que é divina, verdadeira vocação do homem que é divina, o homem preso aos limites humanos, e é verdade, o homem está totalmente preso aos seus limites humanos e pior assim, ó, materialista, superficialista, egoísta, individualista, muitos istas. Ao invés de dizer ótico, psicótico, neurótico e, sabe, em todos os óticos, uma visão de ótica, teriam que ter os istes aqui no lugar dos óticos, não é? Que os sem deuses começaram a rotular as pessoas. Então, o homem preso aos limites humanos, vendo apenas o horizonte estreito da vida material, perde também o sentido da ética. Chesterton alertava. A única forma de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Todos temos consciência da loucura nacional. Isso aí sabe falar assim demais, né? Falo por que está violento. A menina tem medo de ficar em casa, num apartamento sozinha. Não consegue. O homem não tem medo de ficar em sua casa sozinho, com seus próprios pensamentos. Tem que ligar a televisão, tem que ligar o rádio, tem que ligar. Não é? É essa a realidade. Então, essa loucura nacional, vou repetir, a única forma de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Todos temos consciência da loucura nacional, mas o que é a sanidade nacional? Chamei este livro de O que há de errado com o mundo, mas esse título, algo indômito, conduz a um só lugar. Que lugar é esse? Errado é não solicitarmos o que é certo. Então, por favor, solicitem o que é certo. A doutrina católica, a tradição santa da doutrina católica, que o demônio Satanás se introduziu na Igreja Católica justamente por saber que ali estava a mulher vestida de sol, Nossa Senhora de Fátima. Eu sou filha dela, eu não sou ela. Eu tenho nome, e eu coloco meu nome até nos vídeos, Adelaide Maria Zavarize. Eu sou uma filósofa católica praticante, eu sou mãe e avó, estou aqui testemunhando a vida para você despertar da sua bolha translúcida, transparente que te prendeu com a fumaça de Satanás, não lhe deixando enxergar porque mentiram para você, aprontaram para você, enganaram você até agora. Inclusive livros da Bíblia Católica, da Bíblia Nossa Católica Sagrada, são 73 livros bem completa, tiraram 7 livros, né? Ao decorrer da parte protestante,
Tem livros da sabedoria, de Tobias, por exemplo, que foram importantíssimos para mim, que desaparece, que não tem. Se eu fosse pegar essa Bíblia, eu estaria morta. Eu estaria um ovo podre, um pinto apodrecido dentro do ovo. Eu não teria renascido das cinzas. Recusando o oportunismo atordoado e desajeitado que se põe no caminho de tudo, típico da classe política, Chesterton introduz seus pensamentos na contramão do senso comum. Eu também venho na contramão do senso comum. Me desculpe, mas é como eu digo, eu não pude vir ao mundo com a missão de ser simpática, agradar a todos, porque nem Cristo, Jesus, que é o meu mestre, Jesus, meu Salvador, Libertador, Redentor, e de tantos, né, que também acreditam no mesmo que eu acredito, cristãos, católicos ainda que nós temos nessa face da terra, estamos em luta. Estamos em luta contra o caluniador, o adversário de Deus. Então nós temos aí muito para ver, porque o povo judaico, por exemplo, Nossa Senhora está pedindo que aceitem ele como Messias, não é? E tem uma parte do próprio judaísmo que ainda cultua o bezerro de ouro, como tem muitos católicos que estão afastados da Igreja Católica e estão cultuando demônios no espiritismo, estão cultuando demônios na seita das umbandas da vida, dos candomblés, dos tarôs, dos búzios, indo adorar a falsa Iemanjá, a deusa, que não existe aqui. A Iemanjá não está na Bíblia Sagrada Católica, não existe aqui. São entidades criadas pelo homem. É idolatria. Idolatria. Estamos vivendo um mundo da idolatria. Então nós temos assim um caldeirão para ver desse caldeirão aí quem é ainda que se salva. E aí vem Jesus da Misericórdia para Santa Faustina colocar no mundo a misericórdia, né? Todos ainda, muitos podem se salvar, se converter, procurando a fé autêntica, procurando Deus judaico-cristão, as pessoas ainda boas que nós temos predestinadas para compor a grande família de Jesus Cristo. Então, Pai amado, eu peço que tenhamos o discernimento, a garra, a luta, para transpor este período de, Nossa Senhora fala na obra dela, o Livro Azul, período de purificação e tribulação. Que assim seja. Amém. Tudo, 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 em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor.